Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda e hoje eu quero conversar com vocês um tema bem importante. Eu queria falar um pouquinho mais sobre leitura performática. Eu sei que esse tema pode assustar um pouco, mas eu queria propor um diálogo, uma reflexão, uma conversa sobre o tema. A cada dia que passa, a gente se depara no BookTok, aqui no BookTube mesmo, em outras redes sociais, o quanto a leitura ela está se tornando uma performance, assim como tudo. Nós estamos inseridos atualmente em uma sociedade onde essa questão da contemplação e principalmente dessa não performance de tratar um hobby como um hobby de fato está sendo esquecida e até julgada, subjugada dentro desse parâmetro midiático. As redes, sim, têm um grande efeito frente às nossas questões de leitura, consumo como um todo, e um teórico que vai falar muito sobre isso é o Byung-Chul Han, que escreveu muitos livros, como, por exemplo, A Crise da Narração ou A Sociedade do Cansaço, onde ele coloca que a sociedade, frente a essa questão de toda a rede, de todo o consumo, se torna uma sociedade sem a possibilidade de contemplar o belo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós agora estamos fadados a essa produção em massa, a essa produção sem freios, que vai travando certas barreiras e certos obstáculos para fazer coisas no ócio. Tá, mas o que isso tem a ver com leitura performática? Bom, tem tudo a ver. Porque a partir do momento que a gente agora precisa entregar produtividade, produção, status, performance na nossa leitura, nós não conseguimos de fato ter um hobby. E isso faz todo sentido na sociedade que a gente está hoje. Saiu uma pesquisa do Instituto ProLivro, com os dados de 2024, onde eles pontuavam sobre como que estava o perfil da leitura como um todo no Brasil, o perfil dos leitores. E isso é um reflexo muito grande dos nossos dias atuais. A maioria dos leitores pontuou que não tem tempo para ler atualmente e por esse motivo não conseguiu terminar, finalizar ou até iniciar um livro nesse último ano. E aí, eu não acho que seja um reflexo inconsciente ou até mesmo sem nenhuma interseccionalidade. É importante a gente olhar o quanto a falta de tempo está gerando um desgaste na leitura como um todo, e isso está correlacionado diretamente com a questão da elite no Brasil. O quanto a leitura se tornou elitizada. Veja bem, se o indivíduo ele não tem tempo para ler, significa que ele está, entre muitas aspas, gastando esse tempo em outros ofícios. Hoje, no plenário, a gente tem o processo para votação no fim da escala 6x1. A maioria dos brasileiros hoje está dentro dessa escala, estão trabalhando em serviços onde a gente tem um processo de até precarização do serviço, onde muitos trabalham em cargas horárias extenuantes. Então, é claro que no seu tempo livre, ele não conseguirá, não é nem que ele não quer, ele não vai conseguir ler um livro, porque ele está muito cansado, porque o trabalhador ele tem que fazer outras tarefas, como limpar a casa, arrumar a casa, arrumar a alimentação, às vezes para a semana toda, resolver pendências, questões de documento, tudo isso interfere diretamente na rotina, na vida desse trabalhador. E por que eu pontuo isso? Porque a maior faixa ali dos indivíduos que leem fica entre os 17 e os 37 anos. Ou seja, pessoas ativas no mercado de trabalho, muitas vezes. E isso gera todo um impacto. É importante a gente sempre entender esse contexto para entender onde o livro está indo. Então, sim, o livro ele é elite porque ele tem toda essa questão de tempo, ele precisa de todos esses mecanismos para funcionar, e quem tem tempo hoje é quem provém dessa questão de conseguir ter esse livro, ter esse tempo, e tudo isso faz muita diferença.
Muito disso também vem carregado de toda a performance que se espera hoje para ler. O livro ele já é um artigo de luxo, vamos colocar assim. Não deveria ser, mas muitas vezes é, porque ele é um valor caro. A gente está falando hoje de uma média ali no mercado editorial de um livro de 50, 40, 50 reais, às vezes mais do que isso. Edições capaduras, mais de 100 reais. Então, isso se torna um recurso muito difícil, fazendo mais uma vez com que o livro, e principalmente a literatura como um todo, esse processo todo de capital cultural, ele seja colocado no lugar da elite. Isso é muito problemático. Além do livro já ser um artigo muito caro, já ser um artigo que demanda um valor muito alto para os padrões salariais do Brasil como um todo, a gente ainda tem a performance que isso carrega, que é o quê? O consumo desenfreado de livros, você precisa ter todos os marcadores possíveis, você precisa ter luz, diferentes objetos para ler, vela, camiseta. Então você precisa de todo um arsenal. Se você não tem tudo isso, você não é leitor. Além do que, muitas vezes na internet se tem essa perspectiva de que se você também lê poucos livros, você também não é leitor, o que é infundado, né? O leitor é aquele que tem um prazer lendo, independente do gênero, independente da quantidade, independente da velocidade. Porque muito se fala também, por exemplo, de todo esse machismo estrutural que a gente carrega dentro, sim, desse universo da leitura, que é, não, mas livro de romance nem é livro. Livro de fantasia nem é livro. Mas esse livro, ele não te ensina nada. Isso é muito falado. Então, eu queria que essa conversa fosse essa quebra de estigmas colocados dentro da leitura e o quanto essa leitura performática, ela impulsiona para que a gente elitize a leitura. A leitura, ela precisa ser um hobby, ela precisa ser um livro que você goste, um livro que você queira ler, principalmente um livro que te faça bem, independente, mais uma vez, do gênero, da quantidade de páginas e a velocidade que você leu. A partir do momento que a gente reforça esses indicadores, nós validamos certos comportamentos de exclusão social. Ler um livro tem que ser um ato acolhedor. E existem uma série de coisas que fazem com que muitas pessoas elas acabem se marginalizando pelo fato de não conseguirem ter todos essas validações sociais. Um programa muito interessante iniciado pelo governo federal e pelo Ministério da Educação foi o MEC Livros, onde a ideia é a democratização de leitura. Isso faz toda a diferença, porque se você tem um celular, um tablet, um notebook, um navegador, você consegue acessar essa leitura, não precisando necessariamente do livro, e muitas vezes a pessoa também, o indivíduo também não tem tempo para ir a uma biblioteca. E isso é muito interessante. Outro indicador muito legal que saiu, eu vi pela matéria da CNN, mas a gente tem vários veículos de comunicação, quais foram os 10 livros mais vendidos em 2025. Dos 10 livros, 7 são de não ficção. O que isso quer dizer sobre a atual leitura no Brasil? Isso quer dizer que os livros mais vendidos, ou eles estão sendo de autoajuda, ou eles estão sendo livros de colorir. E aí, qual que é a grande questão sobre isso? A questão é que, às vezes, a leitura está sendo vinculada a uma produtividade também. Então, ela não está sendo mais o produto final, mas sim um caminho para se chegar no fim. Como assim? Se for um livro de colorir, você pega o livro e o fim do livro é que você vai colorir ele. Não é a leitura em si. Porque podem ser diferentes livros de colorir, não é aquele livro em específico. E o livro de autoajuda eu quero aprender algo com essa leitura. Claro, a gente sempre vai aprender coisas com os livros dos quais nós lemos, mas o que é vendido é que você tem que tirar algo proveitoso. Então, muitos dos livros E aí, não é uma crítica aos livros, porém eu não gosto desse tópico,
desse gênero em si, que é autoajuda, que é mudança de hábito. Ok, a gente tem o livro Mudança de Hábito, Hábitos Atômicos, do 1000 ao 1.000.000, Vai com Deus Pai. E o que esses livros eles estão querendo dizer e principalmente onde eles querem chegar? Eles querem mostrar que eu quero uma mudança de comportamento, muitas das vezes esses livros de autoajuda focam bastante nessa mudança de comportamento, nessa mudança de mentalidade. Então, eu quero algo para chegar. Eu quero algo para mudar o meu comportamento, eu quero algo para ser alguém mais produtivo, eu acredito que com essa mudança eu vou conseguir me tornar um milionário, e tudo isso influencia diretamente na maneira como as pessoas observam a leitura. Como se a leitura, por si só, não fosse prazerosa. E você precisa da leitura como uma ferramenta para se chegar onde se deseja. E não como, nossa, olha o que os livros me ensinaram, mas sim como uma ferramenta que com apenas um livro você consegue chegar nesse lugar que você tanto almeja. E isso é muito complexo, porque a gente está falando de títulos extremamente sensacionalistas, e que colocam a leitura nesse lugar de tudo bem, eu entendi onde eu quero chegar e eu vou utilizar esse livro para me levar onde eu quero, e não como uma ferramenta de prazer. Não é como se a gente, por exemplo, fosse olhar um filme, ou às vezes até uma série. A gente assiste porque a gente quer assistir, porque a gente acha legal, porque a gente quer se distrair. A leitura, o que esse quadro mostra? Ele mostra isso. A leitura está sendo vinculada a sempre querer aprender algo de imediato, a sempre querer estar à frente, ser uma pessoa que tem essa linguística, porque você lê e aprende coisas com esse livro. E aí, mais uma vez, se você gosta, ok, não tem problema. Mas entender que você também pode abrir esse leque para ler diferentes livros, diferentes autores e autoras, de ler diferentes nacionalidades, diferentes gêneros. Eu acho complexo na leitura hoje em dia que às vezes a gente se prende em certas bolhas. E tá tudo bem, se você está confortável. Mas, às vezes, essa bolha, ela gera esses fatores ansiogênicos. Eu até levei para terapia e eu me sentia ansiosa com livros que eu não sabia a sinopse. E aí eu comecei a perceber o quanto isso é problemático. Por quê? Se eu não quero começar algo novo, porque eu não sei como vai continuar, não tinha que ser algo interessante? Não é essa a graça? Eu não saber uma história? Eu descobri uma história totalmente nova? Então, qual que foi o processo? Aquela bolha que eu estava instaurada, ela me gerava muitos conflitos, porque eu não queria nada que fosse fora dela, porque eu não tinha medo e principalmente ansiedade do que eu iria descobrir. Então, para mim, ficar dentro dessa bolha que eu entendi até como confortável, não me fazia sentido. Esse ano eu coloquei uma proposta de ler uma quantidade mais diversa de livros. E foi uma proposta para mim, uma meta que eu me coloquei no começo do ano, que é eu ler a maior quantidade de livros diversos possíveis em questão de gênero, me fazer experimentar novas coisas, me permitir experimentar novas coisas, me permitir experimentar novas autoras e autores, diferentes nacionalidades, livros que fogem desse eixo Europa e Norte América, tentar descobrir outras coisas e também diversificar naquilo que eu estava entregando, no sentido de, poxa, o que eu quero ler de verdade? Então, eu me propus a ler livros com maior representatividade LGBTQIAPN+, maior representatividade negra, maior representatividade feminina, maior representatividade de outros países, uma leitura decolonial. Tudo bem, eu já fazia isso, muitos dos livros que eu lia já estavam nesses âmbitos, mas eu me propus fugir daquilo que o algoritmo me entregava. E não tem problema algum você ler dentro do algoritmo, desde que aquilo te faça bem. No meu caso, não estava fazendo. Eu estava me sentindo presa e principalmente desgastada. Por quê? As leituras eram sempre as mesmas e eu não tinha novidade, mas eu tinha medo de ir para outras leituras. E eu acho que essa pauta a gente consegue conversar sobre muita coisa. Está sendo o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Vocês curtam, comentem, compartilhem, por favor. E se aparecer, hype o vídeo pra mim.
para que eu consiga crescer dentro dessa plataforma. Deixe aqui nos comentários também uma discussão. Eu quero conversar com vocês e se a gente vê que o assunto vai se estender muito mais, eu posso fazer outros vídeos sem problema. Mas é isso. Até a próxima. Tchau, tchau!